Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor, né, irmãos, por tudo que Ele tem feito no nosso meio, né? Tudo que o Senhor tem nos dado. Queria compartilhar um pouquinho com a igreja ontem sobre a partida do nosso irmão, né? O irmão Toninho Barroso nos deixou para estar com o Senhor. E, irmãos, nossa esperança, ela não se resume a essa vida, né? Nós seríamos os mais miseráveis dos homens se nós esperássemos que a nossa vida humana ficasse aqui por algum tempo e acabou. Não, irmãos. Nossa esperança vai além disso. Nós aguardamos a vinda do Senhor, que vai nos introduzir numa nova era, podemos até dizer de um novo mundo, né? O Senhor vai nos dar uma vida tão plena, tão rica, e nós não podemos fixar os nossos olhos na terra e achar que é só isso. Não, nossos olhos têm que estar no Senhor, aguardando a sua vinda, aguardando o dia do Senhor. Em Hebreus capítulo 10, essa madrugada o Senhor me despertou e me fez lembrar desse versículo. Hebreus capítulo 10, Senhor Jesus, versículos de 35 a 38. Aqui os irmãos judeus daquela época, né, que haviam crido no Senhor, passaram por muitas provações. Muitos deles, né, haviam sido martirizados, mortos por causa do nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele conforta os irmãos aqui, dizendo no versículo 35, 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, irmãos, nosso caminhar hoje é pela fé, né? Não é pelo que vemos. As coisas que vemos, que acontecem aos nossos olhos, são passageiras. Mas as coisas que não vemos são eternas. E é nelas que nós firmamos o nosso olhar. Nós fixamos os nossos olhos. Bom, irmãos, ontem nós entramos na mensagem 15. Eu vou fazer um breve resumo sobre essa mensagem, para que os irmãos possam desfrutá-la, né, depois compartilhando aqui. A mensagem de ontem fala sobre a serpente de bronze, né, como o nosso irmão na mesa aqui do Senhor já citou. O principal, irmãos, a principal encargo dessa mensagem é nós entendermos que nesse capítulo de João, o Senhor está nos falando sobre regeneração, sobre nascer de novo, nascer do alto. Nascer do alto, irmãos, é nascer de Deus. Principalmente nascer da água e do Espírito. Quando o Senhor diz para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito, é indicando que ele precisava receber a vida divina para que ele pudesse ser uma nova criatura. Ele achava que no pensamento dele, que se ele voltasse a nascer de novo na carne, ele seria uma nova criatura. E o Senhor fala para ele, não, quem nascer da carne continua sendo carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós precisamos de nascer de novo. Nascer é receber a vida divina. Irmãos, qual é o objetivo? O objetivo de nascer de novo é participar do reino de Deus. Por quê? Porque ele fala para ele, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, para nós fazermos parte do reino de Deus, que é o reino de Deus? É o domínio, é onde Deus governa, é onde Deus estabelece e faz a sua vontade. Então, quando nós nascemos de novo, nós estamos fazendo parte do reino de Deus. Ontem dei o exemplo, né? Se você quiser fazer parte da vida animal,
do reino animal, você precisa ter a vida do reino animal, senão jamais você vai conseguir, né, se comunicar perfeitamente com eles. Então nós precisamos o quê? Da vida de Deus, para nos comunicar com Deus. E Deus, irmãos, é maravilhoso, Ele nos criou como um vaso, né, com um espírito humano, para que nós pudéssemos contatá-lo, para que nós pudéssemos recebê-lo como vida. Principalmente, o Evangelho de João fala de espírito e vida, né? Palavra, vida e edificação, é o tema geral dessas mensagens. E nós estamos inseridos nesse contexto, irmãos. Nós estamos vivendo isso. Não é para conhecimento. Nicodemos pensava que mais conhecimento iria melhorá-lo, que ele iria ficar melhor, que ele iria ser um homem bom. Deus não quer nos tornar homens bons. Deus quer nos tornar homens Deus, com a sua natureza. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, aqui é maravilhoso porque o Senhor mostra, por um lado, que Ele fez a redenção por nós. Ele morreu primeiro como o Cordeiro de Deus, certo? Lá em João capítulo 1, versículo 29, o João apresenta ele, deixa eu ver se é isso mesmo. João 1, 29, né? No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como o Cordeiro de Deus, ele pagou o preço para pagar a nossa dívida com Deus, né? Ele eliminou a dívida que tínhamos com Deus. Então, nossos pecados foram perdoados pela sua morte como cordeiro. Mas aqui o Senhor ainda se apresenta para Nicodemos como a serpente de bronze. Como o nosso irmão já na mesa falou sobre Números 21, que o povo ficou rebelde, daí veio as serpentes, Deus enviou as serpentes para picar eles e eles morreram. E aí eles clamaram a Moisés, pedindo para que Moisés orasse ao Senhor, e o Senhor falou para ele fazer uma serpente de bronze e levantar aquela serpente numa haste. Quem fosse picado e olhasse para aquela serpente ficaria curado. Irmãos, a serpente de bronze, ela tem a semelhança da serpente verdadeira, certo? Mas o que ela não tem da serpente verdadeira é o veneno. Ou seja, ela não tem aquela natureza serpentina. Ela só se parece. E o Senhor pegou essa figura e aplicou a si mesmo. Ele é para nós essa serpente de bronze. Então, para a gente confirmar isso, vamos ler 2 versículos, que é 2 Coríntios 5, 21. Senhor Jesus. Senhor Jesus, 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Que nos diz: Aquele que não conheceu o pecado, Ele, que é Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, o Senhor não conheceu, não teve experiência do pecado. Ele tinha somente a semelhança da carne do pecado, né? Vamos ver outro versículo aqui, é Hebreus 4,15. Senhor Jesus, Hebreus 4,15. Senhor Jesus. Diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o Senhor nunca teve nada do pecado em si. E também Romanos 8,3, muito importante esse versículo, Romanos 8,3. Senhor Jesus. Aqui é muito mais claro, né? Esse Romanos 8,3, ele deixa mais claro ainda para nós que o Senhor é essa serpente, ele se comparou a essa serpente de bronze, né? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, irmãos, a carne é algo que não agrada a Deus. A carne não herda o reino de Deus. Então, Deus,
ele condenou na carne, quando o Senhor morreu na cruz, ele aniquilou totalmente a questão do pecado personificado, né? Os pecados foram perdoados pelo derramar do sangue do Senhor como cordeiro. Mas a morte do Senhor na cruz, como a serpente de bronze, ele aniquilou a questão do pecado. E ele tratou com mais algo ainda, que é o nosso velho homem. Quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ter o que? Ele passou a ser uma alma vivente e ele tem um espírito humano. O que aconteceu é que Deus queria que o homem o tomasse como vida para dentro de si, para que ele pudesse viver por meio de Deus. Mas o inimigo de Deus se antecipou e ardilosamente, sutilmente enganou a mulher e o homem, e eles aceitaram aquele conceito de Satanás, e receberam em si a natureza de Satanás. E o homem passou dali em diante, o homem passou a ser chamado de velho homem. A Bíblia o chama de velho homem. Mas, irmãos, Deus pôs um fim ao velho homem. Na cruz, o Senhor pôs um fim ao velho homem. Mas o que restou? Restou o homem natural, que é o nosso eu, a nossa pessoa, a nossa personalidade. E hoje, vamos dizer assim, nós somos muito complicados, irmãos. Nós temos 3 vidas vivendo dentro de um corpo, dentro desse tabernáculo terreno. Nós temos a nossa pessoa, o nosso eu. Temos a natureza maligna do inimigo na nossa carne. E temos também no nosso espírito a natureza divina, nós que já cremos no Senhor, nós que o recebemos. Então essas 3 vidas estão em nós. Esses 3 estão em nós. O que acontece? Que no nosso viver diário há uma luta, Lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo nos mostra que é uma luta entre a carne e o espírito, A carne quer que eu faça, que eu pratique as coisas que eu não quero. E o espírito quer que eu faça a vontade de Deus. Só que o meu eu tem que decidir para onde que ele vai. E agora o Senhor está nos falando, não fica em cima do muro. Decida. Não é o que o Senhor tem falado atualmente para nós? Vamos decidir, irmãos, andar no Espírito. Viver pelo Espírito. Porque é pelo Espírito que nós temos a vida. Em João 3, o que o Senhor nos mostra? Que Ele é a vida para nós. Nascer da água e do Espírito, a água ali é principalmente a vida divina. E o Espírito transmite essa vida para nós. É o Espírito quem nos faz ter vida, irmãos, essa natureza de Deus em nós. Por nós mesmos, se eu tentar achar Deus na minha mente, eu não vou conseguir. Se eu tentar fazer algo para agradar a Deus com a minha força, com a minha capacidade, eu não vou conseguir. Talvez até consiga, como Caim fez, Caim fez algo para Deus, não fez? Ele trabalhou, produziu e ofertou para Deus. Deus aceitou? Nem se agradou, nem dele, nem da oferta dele. Então, irmãos, o princípio foi estabelecido. Se nós fizermos as coisas para Deus, em nós mesmos, Deus não se agrada. Então nós precisamos servi-lo o quê? No nosso espírito. E é complicado, porque às vezes você fala assim, mas, irmão, como é que é isso, viver no espírito? Você às vezes já se questionou? Como é que é viver no espírito? Viver no espírito, irmão, o que é o espírito? É intuição, comunhão, consciência. A consciência vai sempre te acusar se você fizer algo que não veio do Espírito, que não veio de Deus. Mas o principal, irmãos, a gente precisa aprender a ter comunhão e receber o toque de Deus na intuição. Intuição é aquela voz que dá o caminho, dá a direção dentro de você. Por isso que a palavra fala que nós não precisamos de que ninguém nos ensine. O próprio Deus nos ensina. E o próprio Deus nos ensina por meio do que, irmãos? Da sua palavra.
Por isso que Deus tem falado insistentemente conosco, por meio da palavra profética, dando-nos direção. Não tente fazer algo para Deus por você mesmo. Não tente agradar a Deus com a sua capacidade. Não vai dar certo. Deus não vai aceitar. E você vai ficar frustrado. Porque é como Caim, né? Não foi aceito, ele ficou frustrado. E aí o que acontece? Aquela parte maligna dele se ressalta e até comete homicídios, né? Cometeu um homicídio, matou o próprio irmão. Ó Senhor Jesus, nós possamos, irmão, aprender a andar no Espírito, a viver no Espírito. João 3 ainda nos fala que qual é o objetivo, né, de Deus ter feito a redenção e estar tratando com o nosso velho homem. É para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então essa vida eterna entra em nós. Ela vive em nós agora. E no versículo 16 de João 3 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, irmãos, Deus se doou para nós, para que nós possamos recebê-lo como vida. Ele deu o seu próprio Filho, o único Filho, o unigênito Filho de Deus, foi entregue por amor a nós. E maravilhoso que lá em João, 1 João 4, 8 e 9, o que diz? 1 João, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Senhor Jesus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então agora, irmãos, não é uma questão mais que eu vou amar as pessoas, amar os irmãos com o meu amor próprio. Não, eu vou viver por meio do Senhor, e esse amor que está no Senhor é que vai ser transmitido para cada um de vocês. Então, eu vivendo no Senhor, o Senhor ama por mim, entenderam, irmãos? É Ele que faz a sua obra. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então está bem claro, né? O Senhor, por nos amar, entregou o seu Filho e Ele nos redimiu, pagou o preço para nós estarmos hoje salvos, né? Salvos desse mundo. Nós não entramos em julgamento mais, que é o que o versículo seguinte diz, né? De João capítulo 3, versículos 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo aqui não é o sistema que Satanás criou, né? Mas as pessoas. As pessoas precisam receber a salvação de Deus. E o Senhor veio para isso. Ele não veio para condenar o mundo, né? Ele veio para salvar. O julgamento é este. Ou seja, aqui ele deixa claro. Qual que é a condenação que o homem receberá? O julgamento que ele recebe. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o Senhor nos deixa claro, irmãos, que a pessoa que não crê no Senhor já está condenada, porque ela não se achegou para a luz, para que a luz pudesse expor a sua condição. Nós, irmãos, graças ao Senhor, já nos achegamos à luz. E devemos continuar a nos achegar à luz, né? Não é uma coisa que acontece de uma vez por todas, mas é durante o nosso viver diário, nossa vida da igreja, né? Nós sempre vamos achegar ao Senhor em comunhão, e a luz do Senhor mostra, irmãos, as nossas falhas, né? Esse nosso eu que às vezes quer pender para a carne, fazer a vontade da carne, aí ele nos leva para o Espírito, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, o resumo é:
O Senhor, Ele quer encher todas as coisas. Deus quer encabeçar, irmãos, a igreja. O mundo que há de vir, que nós aguardamos, ele vai ser encabeçado pelo Senhor por meio da igreja, a qual é o seu corpo. Que diz lá em Efésios, né? O Senhor está enchendo a igreja, enchendo ela com o quê? Com a natureza dele, com a natureza divina. Nós, irmãos, vamos nos parecer com o Senhor, né? Quando o Senhor voltar, o Senhor vai sair de dentro de nós. Irmãos, é tremendo isso, né? É como sempre o irmão falava, vai abrir o zíper e nós vamos ser glorificados. Nós vamos ter o mesmo corpo que o Senhor, que é o versículo que eu li ontem, falando sobre a partida do nosso irmão, né, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que nós vamos ter um corpo igual ao do Senhor. Então, irmãos, nossa esperança é isso, e o nosso caminhar é esse, né, que a partir de agora nós possamos nos entregar para o Senhor, nos doar para o Senhor. O Senhor, irmãos, quer levar a cabo o seu plano. Ele quer completar a sua economia, né? Ele quer completar tudo aquilo que ele planejou, que é encabeçar todas as coisas, para que o Filho possa governar no mundo que há de vir. Ele vai encabeçar todas as coisas, colocar em ordem, irmãos, toda essa bagunça que hoje nós vemos no mundo que nós vivemos. Então, parte de quem? Parte de nós, a partir de nós. Deus quer trabalhar em nós, quer colocar a sua natureza divina em nós, transformando-nos de dentro para fora. Não é uma reforma, vou melhorar, ser bonzinho, não vou responder, não vou xingar. Irmãos, se você viver na sua carne, você vai fazer tudo isso. Agora, se você andar no Espírito o tempo todo, você vai ver que glorioso é. Como que o Espírito nos conduz, nos dirige, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a mensagem, essa introdução de hoje, e nós vamos abrir para os irmãos. Tem muitos pontos, eu não toquei em todos. Os irmãos lembrarem de algum ponto que tocou o seu coração, por favor, venha e dê a sua porção para que nós possamos ser enchidos de toda a glória de Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.